E aí, galera, tudo bem? Hoje a entrevista é com Giovanni Oliveira, que vai contar pra gente como é que foi essa saída de Nova Lima, de Minas Gerais, para ir para Portugal pelo visto D2, um visto de empreendedor. O Giovanni vai explicar a parte burocrática do visto, vai explicar como ele fez e dar várias dicas aí para você que quer seguir o mesmo caminho. Mas antes de ir para essa entrevista que tá maravilhosa, se inscreve aqui no canal, porque assim como o Giovanni, eu vou trazer diversas outras pessoas e profissionais para te inteirar aí sobre como é essa vida fora e te ajudar na sua jornada. Então vamos embora para esse bate-papo? Giovanni, muito obrigada pela sua participação aqui no Bora Morar Fora. Thaís, é um prazer dar essa entrevista, fazer esse bate-papo com você. E estamos aí para ajudar a todos que assistem o seu canal, estão seguem você nas redes sociais. Para a gente é muito gratificante poder ajudar o máximo possível. Giovanni, muito obrigada. Desde o início, Giovanni foi super solícito. Ele tem o mesmo senso aí do Bora Morar Fora de ajudar e eu achei isso o máximo. Então, Giovanni, para a gente começar aí essa entrevista, eu queria saber de você qual foi a sua principal motivação para sair de Nova Lima e para ir morar em Braga, em Portugal. O início da história aconteceu depois que a gente teve nossa filha, né? Eu sou casado, tenho uma filha pequenininha de 2 anos e 8 meses chamada Helena. E a gente vê como que o Brasil está tendo uma depreciação no ensino, né? E com base nisso a gente vendo que aqui fora, na Europa principalmente, o ensino é muito de qualidade, tem uma qualidade excelente, um nível de educação já mais avançado. Então a gente decidiu isso como sendo o ponto crucial para a nossa decisão. Claro que um pouco da insegurança que o país vive também faz parte dessa decisão, mas como a gente era ainda numa cidade menor, não gerava tanto impacto na nossa vida. Então, eu acho que o ponto crucial da nossa decisão foi realmente dar uma melhor qualidade para nossa filha. Nossa, Giovanni, eu fico feliz porque eu vejo que, assim, da maior parte das pessoas, elas veem como um empecilho viajar com filhos. E, na verdade, todo mundo que foi, a grande motivação foi essa, por conta dos filhos, por causa deles, querer dar um futuro melhor. E qual foi o seu primeiro passo? Você decidiu ir morar fora. Qual foi o primeiro passo que você fez? O primeiro passo foi pesquisar bastante. Eu acho que é o ponto mais importante para todas as pessoas que decidem morar fora, é a questão do planejamento. Sem ele, realmente, você corre o risco de morar em qualquer país que seja Europa, seja na América do Norte ou na Ásia, e simplesmente depois de alguns meses se deparar com uma situação em que você tem que regressar ao seu país por falta de planejamento. Então, com base nesse planejamento, você estuda todas as opções sobre o país, conhece a cultura, conhece os custos para se viver nesse lugar, os seus custos para ir para o país em si, e daí em diante você vai seguir nesse planejamento, né, um fluxo para poder fazer tudo da forma mais tranquila e suave possível, sabendo que isso ainda é um pouco difícil, já que lidar com uma mudança realmente é algo complicado, né? O planejamento e pesquisar bastante é o ponto inicial sempre. E por que você escolheu Portugal? Portugal foi escolhida principalmente por causa da questão de você estar vivendo fora, que já é uma mudança realmente complicada na vida das pessoas, né? Você mudar de país não é a mesma coisa de mudar de bairro. Então, pensando nisso, a gente decidiu por Portugal, primeiramente por causa da cultura, que é muito semelhante à cultura brasileira, embora sim tenha diferenças. A língua, a questão do idioma é um ponto muito importante também para você fazer uma adaptação melhor, a morar fora e ter podendo suavizar isso com as pessoas ao seu redor também falando português. Depois, a questão do ensino. Portugal tem ótimos ensinos para as crianças, para os adolescentes, e faculdades são reconhecidas, né? Aqui em Braga, onde eu moro, tem a Universidade do Minho, que é uma das melhores do país e da Europa. Então, é algo que você vai planejando ao longo da vida da criança e é o destino, a última escola que ela frequenta, né?
Então, realmente, a questão do ensino também foi uma coisa que pesou bastante. E a questão também financeira. Portugal, ela é carente da mão de obra, porque muitos portugueses emigram para outros países aqui da União Europeia. Então, falta uma mão de obra qualificada aqui em Portugal, no meu entendimento. Então, era uma opção muito viável e que eu via que tinha total condição de receber um imigrante. E você chegou a comentar sobre algumas diferenças culturais. Você disse que a barreira seria menor, mas que ainda existem essas diferenças. Quais seriam elas? Olha, o português, no meu entendimento, ele é um povo muito educado, muito cordial no que a gente precisa, no que a gente conversa, adoram crianças, de uma forma geral. Sempre que eu estou passeando com minha filha, estou andando com minha filha, eles vêm, brincam com ela, fazem um afago na cabeça. Então, é um povo muito cordial. Mas, diferentemente do brasileiro, o português é um povo mais objetivo. Então, quando você quer alguma coisa, pergunte alguma coisa para eles, eles não têm muito rodeio igual o brasileiro faz das palavras. Então, isso é um choque cultural muito grande para o brasileiro, porque o brasileiro, querendo ou não, ele é meio cheio de dedos, né, para tratar e tal, fica meio ressabiado de falar algumas coisas, então vai falando ali pelas beiradinhas e tal, até chegar no assunto em si. O português não, o português já chega falando diretamente o que é, e isso para a gente passa uma certa preocupação, porque dá a impressão que eles estão sendo um tanto quanto grosseiros, mas de forma alguma eles estão sendo grosseiros, é apenas realmente a questão de serem objetivos. E isso é um choque muito grande. E também temos a questão alimentar, a comida base do europeu, e principalmente aqui em Portugal, é a questão dos peixes, né? Então, é uma coisa que a gente lá em Minas, principalmente, não estão tão acostumado. O Brasil é grande, tem um litoral gigantesco, então quem mora no litoral não sofre disso, mas para quem é mineiro igual eu, é um choque realmente a questão alimentar, porque tem certos tipos de prato que são muito baseados na vida marinha, e isso realmente cria uma certa dificuldade na hora de começar a ter esse entrosamento entre comida brasileira e a comida portuguesa. Tipo, como é que foi para você tirar aí o visto D2? O visto D2 é um visto voltado para empreendedores, que requer que você tenha uma empresa aqui em Portugal. Antigamente não precisava ter a empresa, você poderia ter um plano de investimento aqui em Portugal, mas hoje em dia já precisa de ter uma empresa no país. E é um visto muito bem visto pelos portugueses, porque o português ele tem um certo receio de empreender. Então, o país sofre com a imigração, muitos portugueses saem do país por questões salariais, e com isso se criam lacunas dentro do país em diversos segmentos diferentes. Então, Portugal está aberto a empreendedores. Então, são pessoas que chegam aqui com uma empresa já planejada e agora, inclusive, tendo que já estar aberta, para poder montar seu próprio negócio e, com isso, criar novamente uma certa rotatividade financeira no país que agregue valor. É um visto muito bom, muito bem visto pela comunidade e que requer alguns planejamentos básicos, financeiros principalmente, e algumas questões de ordem documentais. E quais são essas questões mais burocráticas de planejamento que você tem que ter? Olha, o visto, para ser aprovado, ele precisa ter um plano de negócio. É fundamental termos um plano de negócio para a empresa, para o governo entender que a empresa tem um ponto de início e meio. De forma nenhuma ela quer um fim, mas ele quer um linear sobre o crescimento da empresa. Ela quer ter essa visão linear do crescimento da empresa. Então, o plano de negócio é o primeiro passo. Aí você tem uma questão de todo um planejamento financeiro, porque você tem que ter a sua empresa e o seu aporte financeiro em euro
de acordo com o seu negócio. E mais documentos que são gerados através do próprio consulado, alguns, e outros que são a partir do seu background, a partir da sua experiência como profissional naquela área, naquele setor, né? Então, são currículos, são cursos de especialização dentro daquele segmento, são experiências em carteira de trabalho que comprovem que você realmente está habilitado a exercer aquela função. Basicamente, são esses três pilares, né? Experiência, formação e plano de negócio. O resto da documentação é dado pelo próprio consulado, digamos assim. Então, não é qualquer pessoa que pode abrir qualquer negócio. Você tem que ter aí um background, você tem que ter aí uma passagem, uma especialização no que você vai abrir, né? Você tem que ter tido aí um gostinho antes dessa vida para daí você abrir num segmento específico. Seria isso? Basicamente, sim. A maior taxa de sucesso dos vistos estão ligada à questão do background que a pessoa tem. É claro que você, com um ótimo plano de negócio e comprando um que já existe, que aqui eles chamam ou de sociedade mesmo, ou de trespasse, você pegando de alguém, comprando de alguém um estabelecimento já em funcionamento, mesmo que você não tenha essa experiência, você ainda tem uma chance de aprovação do visto, porque você já está pegando uma empresa que já está funcionando. Então, se você conseguir mandar para o consulado, que no caso posteriormente vai para o Serviço de Fronteiras Estrangeiros, chamado CEF, e eles analisando a documentação, eles verem que o seu plano de negócio está bem fundamentado, mesmo eles vendo que você não tem a experiência no segmento em si, eles podem sim te aprovar para o visto. Mas o ideal e o solicitado pelo consulado e pelo CEF é que você tenha, sim, know-how sobre o ramo de atividade ao qual você está escolhendo. Entendi. Pelo que eu entendi aí que você falou, antigamente era possível você só apresentar um plano de negócios e não ter uma empresa, você ir para Portugal para abrir alguma coisa. Mas hoje não mais, você não pode. Você tem que ir especificamente com uma empresa aberta. Seria isso? Mais ou menos. Você tem dois passos nesse segmento, nesse sentido, perdão. Você pode tanto vir a Portugal como turista e dar entrada no seu processo criando a empresa, criando uma conta de pessoa jurídica, né, que aqui chama pessoa coletiva, e com isso já está estabilizado o seu negócio. Você abriu o negócio, então você pode regressar para o Brasil e, diante disso, pedir o visto. Você já tem empresa aberta e já tem a conta jurídica. Agora, se você não quiser ter esse gasto, você pode fazer isso ainda no Brasil ou em qualquer parte do mundo através de uma procuração. Então, você não precisa literalmente desembarcar em Portugal para dar entrada na empresa. Você pode fazer isso através de uma procuração a um contador, seja ele quem for, para iniciar a atividade para vocês. E, diante disso, fazer a solicitação do visto junto ao consulado. E você falou ali no início da nossa entrevista que o custo de vida também foi um dos fatores para você ter escolhido ir para Portugal. Como é que foi essa decisão e como que está o custo de vida aí em Portugal? Olha, o custo, eu tenho por mim que ele é muito suave, digamos assim. Você lá no Brasil precisa ganhar muito para ter uma condição de vida boa. Não vou dizer excelente, maravilhosa, não. Mas para você ser uma classe média no Brasil, você tem que ganhar bem, porque as coisas são muito caras. E aqui em Portugal, tirando o arrendamento, ou seja, o aluguel, que está um pouco puxado realmente, o resto tem um preço bem legal, um preço bem bacana. Então, uma família ganhando aí com três pessoas, igual é o meu caso, ganhando 1.500, 1.300 euros, já consegue viver muito tranquilamente, muito tranquilamente. Se a pessoa conseguir fazer com que os seus rendimentos cheguem a 2.000 euros, ela está vivendo como classe média alta no Brasil. Ela está vivendo, podendo aproveitar todos os finais de semana viajando, comendo o que quiser, fazendo o que quiser, porque realmente, tirando a questão dos arrendamentos, a alimentação em Portugal é muito barata.
A alimentação aqui, você come muito bem, pagando valores muito baixos. Tem restaurante que a refeição completa é 3 euros. E tem partes que é 6 euros apenas também. É o dobro, mas ainda assim é muito baixo. Comparado com o Brasil, a diferença é muito gritante. Então, você compra como referência, né, um Big Mac, que é reconhecido mundialmente como referência de preço, né? Um Big Mac aqui ele custa 5,30, 5 euros e 30 cêntimos. Então, representa 1% apenas do rendimento mensal da pessoa, né? Então, é um custo muito diferente do custo no Brasil. Então, realmente, a grande questão é o arrendamento, que hoje já consome aí, dependendo da situação, um salário inteiro da pessoa, ou próximo disso, 70% a 80% do rendimento da pessoa, tendo como base o rendimento mínimo, né? O salário mínimo, que aqui em Portugal, inclusive, é de 580 euros. Então, tirando o arrendamento, todo o restante fica livre. Uma família com 3 pessoas vai gastar, em média, aí, de 200 a 250 euros mensais com alimentação. E depois disso é o resto dos gastos, que são todos variáveis também, né? Porque é o tanto que você gasta com a luz, o tanto que você gasta com a água, o que você gasta com passeios. Então, são custos menores, digamos assim. E tem algum conselho que você gostaria de dar para quem está indo agora do Brasil para Portugal com o visto D2? Olha, um conselho que eu posso dar para todos que querem vir para Portugal, não só para quem quer vir com o visto D2, é o mesmo que eu disse no início da nossa entrevista, pessoal. Planejamento. Tendo planejamento, você consegue chegar a Portugal e ter sucesso. Porque o país precisa da mão de obra, principalmente de empreendedores. O país requer muito isso, passou por uma crise anos atrás, que ainda vem se recuperando de uma certa forma, assim como vários países da Europa. Então, todo mundo que chega aqui para empreender é muito bem recebido. Você tem grandes chances de chegar e ver seu negócio decolar, desde que seja com muito planejamento. É o conselho básico que eu posso dar e, ao mesmo tempo, é o melhor conselho que eu posso dar. Com planejamento, você tem futuro para sua empresa aqui, com certeza. Segue os canais de YouTube, de Facebook, as páginas que dão direcionamento para como morar fora, igual o Bora Morar Fora, porque é primordial. Você vai pegando dicas, nuances, em cada história diferente tem um nuance que você pode observar que vai se encaixar ao seu perfil. Então, é o básico realmente. Claro que vão ter outras questões em seguida, e isso é inerente a qualquer mudança, vai estar sempre ali presente, mas com base no planejamento você consegue criar todo o histórico que vai ser o suficiente para você chegar no país e conseguir se estabilizar. Eu vejo muitas pessoas que aqui estão e que já estão há 2 anos em Portugal e que ainda não têm autorização de residência. Então, o documento, né, para estar legal no país, ou seja, a pessoa está irregular, né? Então, e isso prive a pessoa de fazer várias coisas. Então, você tendo o planejamento, você consegue chegar bonitinho, todo registrado com as documentações necessárias, e em cima disso fazer sua vida seguir, né, tendo um acompanhamento correto por parte das autoridades, que vão te dando os documentos necessários para todos os sentidos, tanto para moradia, para médico de família, para trabalhar. Então, assim, é difícil de falar outra coisa, porque realmente a pessoa, eu vim tão planejado que eu hoje eu vejo que sem planejamento é muito errado vir, sabe? É difícil pensar que sem planejamento a pessoa vai ter sucesso.
Isso é muito legal de você falar, Giovanni, porque muitas pessoas acabam indo, você até falou, tem casos de pessoas ilegais, e quando isso acontece, a mudança de você mudar de país já é tão grande, já tem tantas coisas aí no meio que você tem que lidar, você tem que ainda ter essa preocupação e ter um nome às vezes sujo, você talvez aconteça alguma coisa aí no futuro que seja ruim para você e você nunca mais possa morar fora porque ou você foi deportado, ou porque você foi para uma corte, você não pode nem sair do país, porque se você sair você não volta mais. Então, gente, pesa direitinho, é uma grande mudança para se fazer. Então, se você não consegue pegar tudo, amarrar isso e fazer, procura alguém para te ajudar, procura um suporte, uma consultoria, alguém que vai te instruir, mas vamos tentar fazer tudo direitinho para poder não ter mais esse estresse aí, porque a gente já sabe que tem muitas dificuldades, né? E, Exatamente. Giovanni, nesse gancho aí de dificuldades, quando você chegou, você teve alguma dificuldade muito grande? Olha, graças a Deus, não. Eu sei que é meio raro isso, mas graças a Deus, não. Eu tive a ajuda de uma pessoa, talvez você até conheça, que é a Simone Bergamin, e ela é uma pessoa fantástica, me ajudou muito, ajudou no plano de negócios. Ela fez o primeiro serviço para mim de alugar uma casa, então ela alugou a casa para mim quando eu ainda estava no Brasil. Eu já cheguei com uma casa aqui também, e é uma pessoa que virou muito amiga minha. Então, assim, todo probleminha que eu começava a perceber que eu estava criando, eu ligava para a Simone e falei, Simone, me ajuda aqui. O que eu faço com essa informação? E ela super prestativa, me ajudava em tudo. Então, graças a Deus, eu não passei nenhum perrengue, né? Eu não passei nenhuma dificuldade. E como você conheceu a Simone? A Simone foi pela internet, foi pelo Ó, que Facebook. legal. O canal dela, ela colocava alguns vídeos no Facebook, e a partir daí foi só sucesso, que aí a gente virou muito amigo mesmo. Até hoje, quando eu tenho alguma dúvida, ainda vou na Simone aí, porque realmente ela é uma Google ambulante. Nossa, isso que eu acho tão importante sobre esse senso de comunidade, né? De se ajudar, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos do que for. Você, obviamente, tem algumas pessoas lá que você às vezes pode, né, acabar caindo num senso um pouco estranho, mas você conferir, checar, pegar referências, isso é tão legal. E eu fico feliz de ter dado certo para você e de ficar sabendo aí da Simone. Eu realmente não sabia, mas vou procurar saber melhor. Eu achei muito legal essa assistência e você ter ido aí com esse planejamento melhor por conta dela. Então, super legal aí essa parte. E Giovanni, você foi com a sua mulher e com uma filha pequenininha. Como é que foi a adaptação de vocês aí durante, como é que está sendo, né, a adaptação de vocês durante esses 4 meses? É muito tranquilo, embora em alguns momentos gere um certo estresse realmente. A Helena, a minha filhinha, ela no início sofreu um pouco, viu um pouco de dificuldade, né? E lá no Brasil é, ela já tinha entrado na escola. Ela frequentava a escolinha e quando chegou aqui descobriu-se que crianças menores de 3 anos não têm garantido ensino, não têm garantido vaga em escolinhas. Então a gente não conseguiu colocar numa escola pública e por ser já meio do ano, não foi admitida a entrada dela em escola particular. As escolas particulares já não tinham vagas mais. Então a gente teve que esperar até esse mês de setembro, que, né, o ano letivo aqui em Portugal começa em setembro, então a gente teve que esperar chegar o mês para poder aí sim ela voltar a estudar. Então era muito estressante para ela, coitada, porque foi meio que, não vou dizer arrancada de certa forma, né? Mas ela saiu de um ambiente ao qual ela já estava acostumada, tinha a casa dela, visita dos amiguinhos, da família, dos familiares o tempo todo, né? E veio para cá ficando reclusa, né, dentro de casa, se limitando a ir ao parquinho de vez em quando e tal, finais de semana. Então, realmente é um início um pouco difícil, mas ainda assim foi de certa forma
tranquilo, porque a gente, como pai, né, a gente está sempre tentando agradar o filho, tentando suavizar a questão para ele o máximo possível. E a gente veio numa época que tinha acabado o frio, né? A gente chegou aqui no início de maio, então já tinha começado a primavera, então não teve tanto problema com as temperaturas baixas que tem aqui no norte de Portugal. Então é uma época do ano que, inclusive, eu recomendo muitas pessoas virem por dar uma estabilizada melhor na adaptação, não sofrer tanto, né, com a diferença de temperatura. Você já chega num outro país, não conhecendo nada, quase ninguém, e ainda tem que sofrer com essa mudança radical de temperatura, né? Então, vir na primavera, verão, é uma época muito boa para se chegar aqui, para quem não tem essa obrigatoriedade de se preocupar tanto com a escola. A sua mulher, ela pode trabalhar? Sim, toda pessoa que chega aqui com o visto D2, ela pode trabalhar não só na sua própria empresa, como também ela está habilitada a trabalhar para terceiros. As pessoas que chegam junto com o portador do visto, elas entram num conceito chamado reagrupamento familiar. Aí o que acontece? Antes da pessoa poder trabalhar de fato, ela precisa passar pelos serviços de estrangeiros e fronteiras, o chamado CEF, e pegar a autorização de residência. De posse dela, aí sim a pessoa fica habilitada a trabalhar em qualquer empresa em Portugal. O que acontece para o reagrupamento familiar, o CEF precisa de um tempo. Então, você agenda hoje no CEF para ele te marcar o dia da entrevista em si, a apresentação dos documentos, geralmente aqui em Braga, com 2 meses depois da data de solicitação. Ou seja, se você pede hoje, eles devem te marcar para daqui a 60 dias, mais ou menos. Vai ter casos que vai dar um pouquinho menos e vão ter casos que vai dar um pouquinho mais. Mas passado esses 2 meses e você realizando a entrevista junto ao CEF, você já sai de lá com o protocolo da sua entrevista e nesse protocolo tem um número do título de residência da pessoa. De posse desse título, desse número, a pessoa já pode ser empregada em qualquer empresa do país. Olha só, então é só chegar aí, entrar com a papelada e daí a 2 meses, se você for aprovado, tem como não ser aprovado? Não, se você tiver tudo certinho. O que são os requisitos para ter essa aprovação? É uma boa pergunta também, Thaís. O CEF ele precisa que você dê garantias que a pessoa não precisará de forma alguma do governo. Ou seja, tem que ter uma conta básica para se fazer o reagrupamento familiar. O titular do visto ele precisa ter saldo em conta de um salário mínimo multiplicado por 12. O cônjuge dessa pessoa, ou seja, o marido ou a mulher, ele precisa ter 50% do salário mínimo vezes 12, também já depositados em conta. E para cada dependente menor de 18 anos ou maior de 18, limitado aos 21, tem que ter 30% vezes 12 do salário mínimo. Porém, tem um detalhe: dos 18 aos 21 anos, só entra como dependente se tiver matriculado na universidade. Tá? Acima de 18 tem que ter uma necessidade da pessoa estar matriculada na universidade. É a mesma coisa, é o mesmo conceito utilizado no Brasil, inclusive. Ou seja, um salário mínimo para cada detentor do visto, meio salário mínimo para quem é o dependente, o cônjuge, e 30% para cada filho. Pegando essa conta de meio salário para o titular do visto, 50% para o cônjuge e mais 30% para cada dependente, se considerando que você tem apenas um dependente, uma filha ou filho, essa conta ficará em torno de 13 mil euros. E aí só fazer a conversão para reais, para você ter uma ideia na data do seu pedido de quanto você tem que ter na sua conta. Lembrando que, para o reagrupamento,
esse dinheiro já tem que estar em euros numa conta em Portugal, porque você já está vivendo no país, né? Então, você, quando chegar, você ainda não precisa ter essa conta já com esse montante. Mas no dia da entrevista, no CEF, você tem que ter esse montante já depositado em sua conta, porque o CEF vai precisar comprovar que você tem condições de viver aqui sem depender, né, propriamente do governo. Então, esse é o único limitador, digamos assim, para você ter ou não a aprovação do reagrupamento familiar. Tirando isso, todos os outros documentos é só xerox do que você já apresentou anteriormente para o CEF. É comprovante do seu atestado de morada, dos comprovantes da sua empresa, dos seus rendimentos na empresa, né, os contra-cheques, olerites. Então, não tem muita dificuldade, não. O famoso PB4, que aqui em Portugal é aceito, né? Em outros países é o seguro de vida, né? Então, aqui em PB4 a gente tem essa facilidade do PB4 aí em Portugal, que aí não se gasta com seguro de vida também. E você falou aí desse montante, desse valor. Eu sei que quando a pessoa faz o visto D7, por exemplo, ela já tem que ter esses percentuais. Um salário inteiro para quem está indo, metade do salário para a mulher e 30% para os filhos. No visto D2, você já teve que apresentar isso também para poder se candidatar para o visto? Você precisou apresentar todos esses valores ou não? Então, Thaisa, para o visto D2, de certa forma, esse valor você apresenta de forma facultativa, se você quiser apresentar, não é obrigatório, tá? Então, quando você pede o visto, você está pedindo como pessoa singular, é somente para você o visto. Então, você só tem que apresentar o seu montante, o referente ao seu, né, o salário mínimo vezes 12, mas mais o valor da empresa. Então, é somente essa conta. Facultativo, você pode sim apresentar para os demais membros da sua família. Quanto mais a dica, sim, aí eu acho que como dica é muito bem-vindo. Quanto mais você apresentar ao consulado, maior é a sua chance de ter o visto aprovado, né? Porque aí o consulado, junto com o CEF, está analisando a informação e vendo que você realmente tem muito dinheiro em conta. Então, as chances de dar algo errado são diminuídas, né? Porque você tem como passar por cima dos problemas e recuperar. Então, é a grande dica de ouro. Se tem condições de apresentar mais, já apresente de uma vez, mesmo que não seja obrigatório, já apresente para você ter mais chance de deferimento do seu visto. E como é que foi a sua trajetória? O que você fez? Eu quis sentir o mercado especificamente, até acho que é a melhor opção, realmente. Você pode vir, você pode não vir e fazer tudo por procuração, cabe a cada pessoa realmente, mas eu gostei da ideia de poder vir, conhecer o país, um pouco das regiões do país, né, de Portugal, e com isso trabalhar um pouco qual público seria melhor para a minha empresa, qual tipo de região, clima, que tem uma variação de clima boa no país. Então, eu vim em fevereiro, fiquei aqui uns dias, fui ao contador, dei a abertura do meu processo, criei a empresa, criei a conta jurídica e a conta pessoal, para já também poder movimentar a conta pessoal, e regressei, fiz ainda, conheci fornecedores ligados ao ramo de atividade, lojistas, que seriam o meu cliente final, digamos assim, e depois disso, já tudo estruturado, eu regressei ao Brasil para poder voltar ao consulado e lá dar início ao processo em si, dar o start. A minha primeira vinda durou por volta de 10 dias. Fiquei 10 dias no país, conhecendo, igual eu falei, abrindo empresa, contas, conhecendo fornecedores, representantes comerciais, lojistas, todo o pessoal envolvido na mão de obra, estrutura do processo. Depois disso, regressei e dei entrada no processo. E qual foi o negócio que você abriu, Giovanni? Esse é um ponto engraçado da entrevista, Thaisa.
porque eu aí no Brasil, eu tenho uma marca de roupas e a minha ideia inicial era vir e colocar uma filial aqui em Portugal. Então eu cheguei no país e fiz todo esse processo de tudo mais, e regressei com um plano de negócios voltado para lojista com comércio têxtil, né, fabricação de roupas. Pronto, dei entrada, visto atingido, meta atingida, com visto na mão, vim para Portugal. Chegando aqui, a cabeça de quem empreende não para, né? Está sempre a mil, vendo opções de negócio o tempo todo. Então, eu mudei meu ramo de atividade e acabei abrindo uma imobiliária aqui em Portugal. Então, hoje, eu não estou no ramo têxtil aqui no país e estou com uma imobiliária que é com um público voltado especificamente para brasileiros, inclusive. E você pode fazer isso? Você pode mudar de ramo, sair do ramo têxtil e entrar no ramo de imóveis? É visto como ok pelo governo e tudo certo? Ou teve alguma burocracia aí por trás? Não, você tem burocracias ligadas a licenças, a questões de licenças e tudo mais. Isso você realmente tem. Mas uma coisa que difere Portugal do Brasil, no Brasil, quando você cria uma empresa, você automaticamente cria um CNAE para ela, né? Um número um número de tipo de serviço que você vai prestar. E você tem que estar ligada àquele serviço. Por exemplo, se você é do ramo alimentício, você pode criar subcategorias que são sempre voltadas ainda para o ramo alimentício. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, você pode ter uma empresa que presta até 20 diferentes atividades. Ou seja, num único CNPJ, falando para o público brasileiro, você pode ter ligado a ele uma pet shop, prestar serviço de alimentício, prestar serviço advocácio, ou seja, são 20 modelos diferentes de negócio que você pode ter dentro do seu próprio CNPJ. O que vai mudar é que para cada tipo de serviço que você o colocar listado, você tem que ter uma licença específica. Alguns casos não precisam de licença. Se você vai ter um ramo muito simples de gerir e que não precisa de tanto controle por parte do governo, ele não vai te exigir nenhuma licença. Se são ramos mais específicos que requer uma atenção maior do governo, igual, por exemplo, o próprio ramo de alimentação, aí sim você vai ter que ter uma licença específica. E para cada licença você tem uma burocracia diferente. Às vezes pagar uma taxa a mais de licença, porque requer que a vigilância sanitária esteja no seu estabelecimento de forma constante, para verificar condições sanitárias, ou então um tipo de licença que requer que engenheiros estejam lá constantemente para poder verificar a adequação predial. Então, é esse tipo de burocracia que você vai ter. Mas para ter o negócio em si, você pode ter até 20 segmentos diferentes dentro do seu número de pessoa coletiva, que aqui é o conhecido NIF. Nossa, então conta aí um pouco desse negócio, como é que ele é, como é que as pessoas podem te encontrar, como é que você ajuda esses brasileiros? Então, a minha imobiliária ela nasceu a partir de uma ideia que essa amiga minha que me ajudou no plano de negócios, ela tem um negócio aqui em Portugal também voltado para brasileiros, e a gente viu que tinha uma demanda para ajudar os brasileiros a encontrar imóveis. E aqui em Portugal está tendo uma questão imobiliária muito apertada. As rendas, né, os chamados aluguéis no Brasil, eles sofreram um boom muito grande. Então, um imóvel que antes você alugava, há 2, 3 anos atrás, você alugava por 200 euros, uma casa de 3 quartos, hoje em dia você aluga por 800 euros. Então, subiu demais mesmo. E com isso, muito brasileiro chega aqui e tem que ficar em Airbnb, em hotel, em quarto, dividindo banheiro com pessoas que não conhece, em casa de pessoas que não conhece. E isso se gasta não só um tempo,
como um estresse muito grande, porque você chega cheia de mala e não pode desfazer as malas, e aí cada dia que você vai usar, você tem que ficar tirando as roupas da mala ali naquela confusão para tentar desfazer o mínimo possível, ainda ficar procurando um imóvel para você e sua família, que é estressante. Então, a gente criou um modelo de negócios que é um projeto que eu chamo ele de chaves na mão. A pessoa me contrata ainda no Brasil, e do Brasil eu procuro um imóvel para ela aqui em Portugal. Dou toda a assistência possível para ela conseguir achar o imóvel do jeitinho que ela quer. E com isso eu vou lá e arrendo o imóvel para ela. Eu mando uma procuração, ela assina no Brasil ainda e me manda via correios. E com a posse da procuração, eu posso assinar o contrato de aluguel, posso ainda ligar energia e luz, energia e água para a pessoa, já ligo internet quando a pessoa quer. Já teve casos até de eu comprar alguns móveis para a pessoa, porque ela alugou um imóvel sem nada. Então, para ela não chegar sem a cama e tudo mais, eu ainda comprei as camas também, e tal, os colchões. E a pessoa já chega aqui diretamente na sua própria residência. Então, com as chaves na mão, né? Com as chaves na mão, por isso que o nome do projeto é justamente esse. A pessoa chega sem passar nenhum estresse de chegar aqui no país sem conhecer nada, sem conhecer os bairros, sem conhecer o clima e tudo mais, e ter que ficar procurando um imóvel ainda enquanto está pagando para ficar num quarto, para ficar num hotel. Então, por um valor muito menor do que ela pagaria para ficar num quarto de hotel, ela me paga para eu fazer esse serviço para ela, dando para ela tranquilidade e chegar aqui já podendo passear. Espero que você tenha curtido essa nossa entrevista, mas fica tranquilo que ainda não acabou. O Giovanni vem num bate-papo profissional através do Bora Falar Sério contar pra gente como é que tá esse mercado de imóveis em Portugal. Então se inscreve aqui no canal, clicando nessa combizinha que aparece aqui no canto, para você ser avisado assim que a próxima entrevista sair, porque ele vai dar diversas dicas sobre esse assunto. Então fica ligado, eu te vejo em breve. Um beijo enorme e bora morar fora!